passa? Calar a igreja. Porque diz aqui, no artigo 16, parágrafo 5º, o seguinte: o disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, tudo bem, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Ocorre que, ao pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao pregar a palavra de Deus, quem pratica a homossexualidade, os homoafetivos, pode muito bem entender que está passando por um vexame, está sendo constrangido, de alguma forma a sua moral está sendo atingida, porque o ministro do Evangelho, a igreja, está dizendo que é pecado, é coisa abominável, é coisa odiosa aos olhos do Senhor, é uma prática torpe, infame. E então, este ministro está sujeito a de 2 a 5 anos de detenção. Mas vamos ver o que diz a Constituição Federal do Brasil. Artigo 5º, parágrafo 4º. É livre a manifestação do pensamento. Ponto final. É livre a manifestação do pensamento. Agora vamos ver o que a igreja vem pregando há mais de 3.000 anos. Em Gênesis, capítulo 19, versículos 4 e 5, diz: mas, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Eles queriam ter relações sexuais com os homens que estavam na casa de Ló. Os anjos do Senhor que estavam ali, eles tentaram invadir a casa, porque o grau de torpeza, de promiscuidade, de sodomia estava em Sodoma e Gomorra num grau muitíssimo elevado, e Deus deu um basta, resolveu destruir aquelas cidades. Mas vamos ver em Levítico 18, versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: não te deitarás com varão, como se fosse mulher, é abominação. Levítico 20, versículo 13: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. O que quer dizer abominação? É coisa detestável. A prática homossexual, segundo o livro sagrado, é abominação. Coisa repulsiva, coisa nojenta, contrária à vontade de Deus. É o que diz aqui. Em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 28, detalha, entra mais em detalhe. Bom, é isto que a igreja cristã está pregando há mais de 3.000 anos. Começando no Antigo Testamento até a Nova Aliança no Novo Testamento. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 24: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, chama também homossexualidade de imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. 25, pois trocaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador,
que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Diz que a prática homossexual é infâmia. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Diz que a prática homossexual é contrário à natureza. Não é prática natural, é antinatural. 27. Semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Diz que é sensualidade. Homem com homem, cometendo torpeza. Diz que a prática homossexual é torpeza. E recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Deus está dizendo que é depravação a prática homossexual. Para fazerem coisas que não convém. Dizendo que isso aqui não convém. Tudo é possível, mas nem tudo nos convém. Aquele que quer andar segundo a vontade de Deus. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10. Aqui é muito mais incisivo. Essa palavra é muito mais incisiva, mais direta, mais explícita. Diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Diz aqui que quem pratica a homossexualidade é um injusto. Não vos enganei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou seja, homossexuais passivos, nem os sodomitas, ou seja, homossexuais ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe o que significa não herdar o reino de Deus? É serem lançados no inferno e sofrerem eternamente o castigo por andarem-se contra a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 a 11. A lei não é feita para os justos, para os devassos, para os sodomitas, novamente, homossexuais ativos, para os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, ou seja, jurar falsamente, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Então, está dizendo que esta palavra que eu estou aqui pregando e anunciando é uma sã doutrina, saudável doutrina, a doutrina do Senhor nosso Deus. Vamos então a Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, ou seja, aquilo que é contrário ao que é correto, aquilo que é contrário ao que é lícito, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora nós temos a recomendação do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O apóstolo Paulo faz aqui uma exortação. Escrevendo a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 4, versículo de 1 a 5. Conjuro-te, essa expressão tem força de juramento, perante Deus Cristo Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregues a palavra, instes, ou seja, seja insistente, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, paciência, clemência, resignação e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe o que é que Paulo está recomendando aqui? Faça aquilo que tem de ser feito em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele diz em tempo e fora do tempo. Eu digo, dentro ou fora do templo. Prega esta palavra, exorta, corrige, com insistência. Quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. Quer se sintam constrangidos ou não se sintam constrangidos. É dever da igreja pregar a palavra em toda a sua extensão, porque também isto é garantido pela Constituição. É assegurada a livre expressão do pensamento. Já quiseram amordaçar esta igreja há muito tempo. Este mesmo projeto de lei vem desde 2006, sendo derrubado, porque a sociedade brasileira, constituída em sua maioria por cristãos, rejeita essa proposta de lei. Que amordaça, que tenta amordaçar a igreja. Eu faço uma sugestão. Por que não procura o referendo popular a respeito desse projeto de lei? Vamos à votação, todo mundo se manifestando, esclarecendo, discutindo, colocando na mídia esses artigos que proíbem a manifestação do pensamento religioso, do pensamento dos cristãos. Submeta esta proposta ao referendo popular. Já quiseram amordaçar esta igreja desde o início. Veja aqui o que está em Atos, versículo 28 a 30. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando a respeito de Jesus, querendo proibir Pedro e os apóstolos de pregar a Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Quem logo? Pedro. E eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Quanto mais queriam incriminar, mais eles pregavam a palavra. Na própria resposta de Pedro, ele já estava pregando: não, nós vamos continuar pregando Cristo vivo. Esta palavra, a igreja vai continuar pregando. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, quer seja dentro do templo, quer não seja dentro do templo, vai continuar pregando na internet, em revistas, jornais, rádios, como nós já estamos fazendo há muitos e muitos anos. Eu digo isso porque há uma proposta aí da senadora Marta Suplicy, em que ela já admite uma exceção, dizendo que a igreja poderá continuar pregando este evangelho, porém somente dentro dos templos, mas não através de revistas, não através de folhetos,
não através da internet, não através da televisão. Isso é a mordaça que desejam colocar na igreja. Querem calar a igreja. Voltar àquele tempo em que a igreja só podia ler a Bíblia nos guetos, nos lugares mais escuros, às escondidas. Querem voltar a este tempo. Mas não vão permitir, porque há muitos aqui que farão igualmente como fez Pedro. Não! Nós não vamos parar de pregar a Cristo ressuscitado, não vamos parar de pregar o Evangelho, dizer que a prática homossexual, o comportamento homossexual é pecado, como eu estou lendo aqui. Mas sempre a igreja dizendo que ama os pecadores, mas odeia o pecado. Assim faz o nosso Deus. Assim nos ensina a Bíblia Sagrada, assim nos ensinou o Senhor Jesus. E se passar essa proposta, e se for aprovada essa proposta, eu falo de mim, não posso falar em nome da igreja, mas eu digo que eu continuarei pregando dentro ou fora do templo o Evangelho da cruz, o Evangelho que aponta o pecador, o Evangelho que diz que a prática homossexual é abominável aos olhos do Senhor. E eu tenho certeza que milhares e milhares não se calarão diante de um projeto que nós já vimos que é anticonstitucional. A Constituição brasileira nos garante livre expressão do pensamento. Então teríamos que mudar a Constituição. E não podemos ser cúmplices dessas obras das trevas, diz Efésios 5, versículo 11 e 12. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se eu me calo, como ministro do Evangelho me calo, eu estou sendo cúmplice. Quem cala, consente. Eu estou me declarando aqui, dizendo que não irei me calar diante de uma lei dos homens que, primeiro, contraria a Constituição Federal e, segundo, contraria a palavra de Deus, contraria aquilo que está na Bíblia Sagrada, que nos exorta a cumprir. E eu creio na Bíblia Sagrada, eu defendo a palavra do Senhor. Por isso, meus amados, aqui está sucintamente um comentário sobre esta proposta de lei que tenta calar a voz da igreja. Uma voz que nunca conseguiram calar, mas tentam. Mais uma tentativa de colocar essa mordaça em todos os cristãos. Porque dificilmente neste Brasil, um cristão que conhece a palavra de Deus, que defende a sua fé, irá concordar com isso, irá concordar com este dispositivo que diz o seguinte: tudo aquilo que pode causar constrangimento ou vexame não pode ocorrer. Ora, eu admito que uma palavra dessa, que diz que a prática homossexual
é condenada por Deus, é abominação, é prática torpe, infame. Tudo isso aqui pode causar algum vexame, e deve causar. Pode causar algum constrangimento e deve causar. Mas por isso, nós não vamos mais pegar a palavra de Deus? E quando falam dos pastores, pastores ladrões, e quando falam da igreja, e quando falam dos evangélicos, e quando falam da nossa fé, nós poderíamos dizer também, está nos causando algum vexame, está nos causando algum constrangimento. Nós poderíamos muito bem recorrer e exigir que sejam penalizados. Mas não, nós pregamos a liberdade de expressão. Podem falar à vontade dos evangélicos, pode falar à vontade do cristianismo, pode falar, criticar à vontade, porque nós respeitamos a liberdade de manifestação do pensamento. Eu mesmo tenho recebido várias e várias críticas, me chamam de burro, não conhece nada da Bíblia, velho, caduco, não sabe nada, não entende nada, mas mesmo que passe essa PL, nós não iremos recorrer de maneira alguma, porque nós julgamos que a liberdade nossa de expressão foi conquistada a duras penas. Por isso nós deixamos aqui esta palavra esclarecedora, dizer que a igreja continuará da mesma forma, pregando dentro ou fora do templo. Não tem esse negócio de nos colocar acuados, enfraquecidos, para pregarmos apenas no pequeno círculo, na nossa pequena esfera, no pequeno espaço do templo. Não, nós estaremos pregando da mesma forma, através de folhetos, através de revistas, através de rádios, através da televisão e através da internet. Ninguém conseguirá calar essa igreja, ninguém conseguirá calar o povo cristão. E nesta luta, nós estamos com os católicos também. Nós temos algumas diferenças, várias diferenças com o catolicismo, mas em muitas coisas nós estamos unidos, porque nós cremos no Deus vivo, nós cremos que a palavra de Deus não pode ser calada. Paulo disse: o Evangelho não está preso, o Evangelho não está sob prisão, o Evangelho não está amordaçado, o Evangelho do Senhor Jesus não está sob algemas. Nós não ficaremos algemados, creio nisso, em nome do Senhor Jesus.